Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui no canal Educa TV Lavras. Hoje vou falar um pouquinho sobre visitas guiadas aqui em Lavras. Para você que é daqui de Lavras ou da região que tem interesse em estar aproveitando todos os nossos espaços também para ensinar ciências. Onde que eu vou levar a moçadinha quando eu estiver trabalhando, por exemplo, seres vivos no ambiente, plantas, características dos animais, cadeias alimentares, micro-organismos, quando eu estiver trabalhando isso lá no Fundamental 1, com o segundo, terceiro e quarto ano? Tem algum lugar aqui em Lavras que dá para eu aproveitar e dar uma aula não expositiva, uma aula gostosa, divertida, fazendo um passeio com a moçadinha do Fundamental 1? Tem um lugar sim. No Fundamental 2, lá no 7º ano, quando eu estiver falando de diversidade de ecossistemas. No 9º ano, quando eu estiver falando de preservação de biodiversidade. Onde levar para ter uma aula fora da sala de aula? Muitas vezes, ao redor da escola, tem espaços que a gente consegue aproveitar. Eu sou professora lá na Escola Umbelina, no Vila Rica, e ali no entorno da escola a gente tem alguns fragmentos de mata que a gente consegue levar os alunos para mostrar como é que é a dinâmica desses ecossistemas ao redor da escola. Mas outro lugar que tem mais área verde, que a gente consegue explorar muita coisa, é o Poço Bonito, que é o Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito. Aqui em Lavras a gente chama de Poço Bonito. Então, quando a gente estiver trabalhando com flor, geralmente é o 8º ano no Fundamental 2, bem no início do ano, a gente começa a falar sobre reprodução e os tipos de reprodução. Então, uma das formas de reprodução é a dos vegetais. Então, lá no Poço Bonito, foram fotos que eu fiz lá recentemente, dá para a gente explorar várias flores que mostra lá as partes reprodutivas da planta. Então, nessa imagem você consegue ver o estigma, o gineceu, o androceu, as pétalas, as sépalas, que é um conteúdo que eles vão ver no 8º ano. No Fundamental 1 também, eles vão ver as partes das plantas, também consegue trabalhar, coletar, ensinar a fazer essa coletar um tanto de material para levar para a escola depois para cortar, para ver ali dentro como é que está o grão de pólen. Dá para aproveitar bastante coisa trabalhando com essa parte reprodutiva. Outra coisa, além da flor, lá no Poço Bonito tem várias espécies que a gente consegue ver folhas, frutos, sementes. Então está aqui o exemplo de uma quaresmeira, mostrando lá ela já liberando a semente dela, ela já madura. Então mostra lá um tipo de fruto diferente, né, que é um fruto seco. Mostra aqui também uma palmeira com coquinho, que é o fruto dela, que vai servir de alimento para vários pássaros, para várias aves. E também dá para trabalhar essa parte dentro do conteúdo de ciências. Lá no Poço Bonito, tem uma trilha que a gente faz junto com os alunos. Nessa trilha, a gente consegue perceber a Mata Atlântica. Olha como é bem fechado o dossel, uma árvore bem próxima da outra, folhas verdes, com espaçamento quase nenhum entre uma árvore e outra. E ao fundo, a gente consegue ver que tem ali também um cerrado. Então, aí estava gravando lá do mirante. Então, ali no mirante é um cerrado do lado direito dessas imagens. A gente consegue ver espécies típicas de cerrado, mais espaçadas, gramíneas. Consegue ver ali canela de ema, que são coisas bem típicas de cerrado. Então, quando a gente está trabalhando sobre os biomas brasileiros, é um lugar interessante de ir lá vivenciar, mostrar e coletar material para fazer coleção biológica. Outra coisa que a gente consegue explorar lá no Poço Bonito é a questão da serrapilheira, né, ciclagem de nutrientes. Então, quando a gente está andando ali naquela florestinha que vocês viram há pouco, a gente consegue ver muita serrapilheira, muita matéria orgânica no pé das árvores, principalmente ali na Mata Atlântica.
Outra coisa que a gente consegue trabalhar no Poço Bonito é associações. Então, tá aí um exemplo de associação entre fungo e bactéria, né, conhecido como líquens. Lá no Poço Bonito a gente consegue ver de várias cores. Então, lá tem laranja, cinza, vermelho, verde, que mostra também qualidade ambiental. Então, quanto mais coloridos os líquens são, melhor é a qualidade do ar daquele local. Outra coisa que a gente consegue explorar no Poço Bonito é a questão da água. Esse espaço fica ao lado de uma trilha. Já fiz isso com os alunos, eles adoram. É sempre muito empolgante andar nessa trilha com os alunos, porque está fora da sala de aula, é bonito, é gostoso, tem um cheiro agradável, é bastante úmido. E aí, ó, ao redor desse córrego, tem várias árvores que trabalham como proteção para esse córrego. Então, é o que a gente chama de mata ciliar. Então, são aquelas árvores que vai ficar ali como os nossos cílios, protegendo os olhos, e está ali protegendo esse curso d'água. Dá uma filtrada no que vai chegar ali, diminuindo o assoreamento, erosão. Também são coisas que a gente trabalha no ensino fundamental 1 e 2. Né? Então, a mata ciliar, ciclo hidrológico, erosão, desmatamento, né? Mostrar a importância de manter preservado um fragmento florestal, ajuda na regulação do clima. Outra dica de onde ir aqui em Lavras para tá aprendendo sobre o conteúdo de ciências é no Museu de História Natural da UFLA. Então, lá no Museu de História Natural da UFLA, precisa agendar, tem que ver a disponibilidade. Poço Bonito também tem. É só procurar na internet o telefone que está acessível. E lá no Museu de História Natural, hoje em dia, eles contam com 2 coleções. Então, na hora que você chega no museu, do lado esquerdo, tem essa coleção que eu trouxe para vocês, algumas imagens. Tem muito mais para explorar lá. Então, a primeira imagem que eu trouxe sobre os perfis de solos da região de Lavras. Então, quando está trabalhando, principalmente lá no 6º ano do Fundamental 2, sobre solo, rocha, é um lugar bem interessante de ir lá mostrar tudo aquilo que a gente está vendo nos livros, mostrar, olha, que isso aqui foi coletado em Lavras, esse aqui é o tipo de solo de Lavras. O que dá para a gente trabalhar de conservação desses solos, ou o que é explorado na nossa região nesses solos, lá nessa parte tem, mostrando os solos. Tem várias maquetes, então tem essa maquete lá, ela está bem grande, assim, o tamanho dessa televisão mais ou menos, mostrando o perfil de solo de Minas Gerais. Também é conteúdo que aprende em ciências e em geografia. Tem coleção de rochas, mostrando os vários tipos de rochas que os alunos aprendem nos livros, mas ali está ali ao vivo, a cores. Se for uma visita guiada, às vezes dá até para pedir permissão para pôr a mão, para sentir textura. Tem nessa parte de solos também mostrando os perfis de solos que influenciam os biomas. E na parte direita do museu tem a parte da coleção biológica. Então, está aí um pouquinho do que tem na parte biológica. Tem muito mais do que isso. Ali na parte biológica está dividido pelos reinos e pelos filos. Então, você vai andando ali, você vai caminhando e vendo como é que se deu a evolução. Eu comecei gravando do final, né, dos mais derivados para os menos derivados. Mas quando você chega lá com a visita guiada, o técnico, o José, ele vai começar pelos seres que surgiram primeiro na Terra, os mais primitivos. Então tem lá uma coleção são pequenas estruturas feitas à mão mesmo, de bactérias, fungos, e aí vai até chegar lá no reino dos mamíferos, do reino do Animalia, né, do filo dos mamíferos. Então, tem muito material biológico, igual esse que vocês estão vendo aí, que é dos anuros, os sapos, dentro dos répteis, mostrou aí também um jacaré empalhado, e é muito interessante. Todo esse material
É um material que um dia foi um material vivo, né? É um material que, de fato, existiu. Tem essa escala geológica, que quando está trabalhando com os alunos sobre evolução, as escalas dentro da geologia, está bem didático, bem bacana de trabalhar. Então tem lá os artrópodes, vários tipos de artrópodes, a aranha, trouxe aqui para vocês verem a aranha armadeira e outra aranha, parece uma aranha caranguejeira. Tem os caranguejos, está bem conservadinho também. Algumas maquetes de aves, de pássaros, principalmente da nossa região, dos nativos aqui, para a gente entender um pouco mais, para a gente cuidar do que é nosso. Então está mostrando um polvo. Esse polvo tem um tamanho até bom, assim, está dentro de um vidro grande. Um escorpião. Os equinodermos. Então, trouxe aqui um pouquinho dos equinodermos que tem ali. Tem um insetário, coleção lá dentro do filo dos artrópodes. E isso aqui é só uma pequena amostra do que vocês podem encontrar no Museu de História Natural da UFLA. Vale muito a pena marcar uma excursão, levar o pessoal da escola, porque é uma aula fora da sala de aula, muito interessante e muito válida. Pessoal, espero que vocês tenham conhecido um pouquinho do que a gente tem aqui em Lavras. Aproveitem, porque não é em todo lugar que a gente tem um fragmento florestal, que é o Poço Bonito, e um museu de história natural tão completo como a gente tem aqui. Espero que tenham gostado e conto com vocês nas nossas próximas videoaulas. Até mais!